boa noite. Está no ar mais um bate-papo espírita aqui do canal Gotas de Espiritismo. É um prazer receber a todos aqui, Marcos, Humberto, Yuri e o nosso convidado, Marcos de Mário, do Rio de Janeiro. Boa noite, gente. Boa noite, é um prazer estar com você e todos os companheiros aqui. Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui. Boa noite a todos aí, sempre muito feliz em estar na companhia de vocês, né? E com a presença especial hoje de Marcos de Mário. Boa noite a todos, seja bem-vindo, Marcos de Mário. Boa noite a todos do canal Gotas de Espiritismo que nos acompanham, nossos amigos aqui, sempre juntos no bate-papo espírita. Com certeza. E quando tem Marcos de Mário aqui, é praticamente uma aula para a gente, né? Então, vale a pena a gente já pegar e já compartilhar esse programa aí com mais pessoas possíveis que vocês puderem, tá? Quando tem Marcos de Mário aqui, a gente pode saber que é uma aula sobre o espiritismo, né, Marcos? E o Marcos hoje traz para a gente o tema reencarnação e suas consequências. Antes da gente começar, vou pedir para o Humberto fazer a prece inicial para a gente. Sim. Convidar a todos a fecharem os olhos, acalmarem a mente e o coração, elevar o pensamento ao alto e agradecer por mais um dia de vida. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer pela oportunidade de levarmos os ensinamentos de Cristo a mais pessoas. Agradecer por nossas famílias. Agradecer a presença dos irmãos encarnados e desencarnados. E pedir que a espiritualidade amiga esteja junto conosco nessa noite e nos ilumine para que possamos desenvolver o assunto da melhor maneira possível. Que assim seja. Que assim seja. E já agradecendo aqui a presença de todos que nos assistem através dos nossos canais parceiros, que é o Web Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul, também da TV Secal de Florianópolis, e da Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, além do nosso canal Gota de Espiritismo. Marcos, vamos lá. Reencarnação. O que é a reencarnação? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Vamos conversar, sim, um pouco, porque a reencarnação é um dos princípios básicos do Espiritismo. Mas para falarmos de reencarnação, primeiro nós precisamos falar da alma e sua imortalidade. Porque reencarnação significa nascer de novo, ter uma nova existência no mundo corporal. Mas se a morte for o fim de tudo, a reencarnação não pode existir. Então, eu tenho que considerar que eu sou uma alma ou espírito que vou sobreviver à morte, que é apenas do corpo orgânico, biológico, retornando então como espírito ao mundo espiritual e, num determinado tempo, que é muito variável e individual, eu terei que reencarnar, ou, como nos disse Jesus, nascer de novo. Naturalmente que numa nova época, nova família e um novo corpo. Então, isso é a reencarnação, né? Ou seja, você retornar, ter uma nova existência para dar continuidade à sua evolução. Então, reencarnação e imortalidade da alma têm que andar juntos, porque se não andarem juntos fica muito difícil. A alma vai ficar, sabe-se lá onde, fazendo o quê, né? E a reencarnação não poderia existir se a alma não existisse e não fosse imortal. Mas reencarnação é exatamente isso, é o retorno do espírito ao mundo material através de um novo corpo. Muito bom, muito bom. Humberto. Estava fechado. O Marcos, a reencarnação, ela tem intrinsecada direto com a lei da causa e efeito? Sim, com certeza, sem nenhuma dúvida. Porque nós somos construtores de nós mesmos. Tá? Então, nós vamos nos construindo, vamos nos aperfeiçoando, vamos nos melhorando. E na reencarnação, o que acontece é que
as existências, elas são interligadas, são associadas umas às outras. Então, nesta encarnação, por exemplo, onde nós aqui estamos, nós carregamos para esta encarnação aquilo que fizemos em existências passadas, as conquistas que fizemos, os aprendizados, as vivências, o bem que realizamos, o mal que realizamos e assim por diante. Isso, na doutrina espírita, nós chamamos de lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Por isso que a lei divina, ela é considerada como uma lei de consequências. E aí vamos relembrar Jesus, quando ele magistralmente, como mestre, resumiu isso ao nos dizer: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, nós, quando estamos aqui, numa nova encarnação, não estamos aqui sendo castigados ou punidos por Deus. Nós estamos aqui com uma nova oportunidade para continuarmos o nosso aperfeiçoamento. Mas é da lei divina que sempre temos que assumir as consequências do que andamos semeando. Então, ao reencarnarmos, nós temos que cumprir aí a lei de causa e efeito. Mas lembrando que Deus é bom, justo, misericordioso, porque senão nós vamos para a famosa lei de talião, do olho por olho e dente por dente. Não é assim. Deus olha assim para nós e diz assim: Marcos Demário, olha só, meu filho, você vai reencarnar, vai divulgar o espiritismo e você vai assinar um contrato com Gotas de Espiritismo. E você vai receber em trabalho, tá? Tendo que fazer muitas lives, muitas gravações. Se você suportar com resignação, com fé, você terá seus merecimentos. Mas se você começar a reclamar, mas toda hora eles ficam pedindo para gravar, para fazer isso, para fazer aquilo, aí você vai ter que assumir as consequências desse seu aborrecimento. Então, a lei de causa e efeito está sempre ligada à reencarnação. Obrigado. Muito bom. Eu vou pegar o gancho aqui do Marcos, né? É difícil a gente entender a misericórdia divina se a gente não pensar na reencarnação, né? Se a gente pensar que é uma vida só estamos aqui vivendo agora, o presente, e depois disso aqui acabou. Então, quais seriam as utilidades, né, de situações difíceis na vida da pessoa, se não fosse por um aprendizado, né? Nem sempre é um resgate, mas às vezes é uma condição para que se estimule alguma virtude na pessoa, passar por situações difíceis, ou às vezes uma doença, ou às vezes também uma vida muito complicada, né? Situações, às vezes, na vida da pessoa que dificultam, às vezes, a gente pega lá uma pessoa que vive numa extrema pobreza, com dificuldade de tudo, de água, de saneamento básico. Então, fica difícil a gente pensar por que a minha princesa aqui veio tão bonitinha, tão certinha, né? Perfeitinha, a parte física dela tranquila, se um outro filho, às vezes, que vem para mim, vem passar uma situação muito complicada de limitações. Então, na minha cabeça, assim, é difícil para uma pessoa pensar que Deus é misericordioso, que para uns tem tanto e para outros não tem nada, né, Marcos? Isso aí é o que eu falo, não tem como a gente não pensar em Deus como um Pai misericordioso, a gente não pensar que Ele está nos dando uma outra oportunidade de fazer melhor, de uma outra oportunidade de reconstruir, às vezes, aquilo que eu não consegui numa vida passada. É como uma escola, né? Eu volto para tentar refazer aquilo que, às vezes, eu não consegui, ou deixei por fazer, ou para me treinar alguma virtude que eu não consegui em uma outra encarnação. Você concorda comigo, Marcos? É verdade, Lívia. Somente o Espiritismo consegue, de fato, explicar a misericórdia divina com a visão da reencarnação. Nós temos, historicamente, aqui no mundo ocidental, a Igreja Católica e, na sequência, a Igreja Protestante, que tem início com Lutero, lá em 1517, nós temos nessas duas grandes vertentes religiosas ocidentais
considerações não muito claras sobre a alma, a destinação da alma e Deus e o funcionamento da sua lei e da sua justiça. Muitas vezes com dogmas, até mesmo irracionais, que levaram ao longo do tempo as pessoas a começarem a se afastar da religião e o materialismo começou, então, a assumir. Agora, na ideia materialista, você tem a morte como o fim de tudo. Na ideia materialista, você se olha apenas como um corpo orgânico. Mas se você for para a Igreja Protestante e a Igreja Católica, embora elas considerem que somos almas, mas a alma seria criada por Deus na hora do nascimento, quando se dá o nascimento. Ora, tanto essa visão espiritualista, mas não completa, como a visão materialista, realmente não tem como explicar essas anomalias, como você bem colocou. Eu tenho um primeiro filho, sadio, nenhum problema, uma felicidade. Aí veio uma nova gravidez, veio o segundo filho e ele vem com um distúrbio mental ou com algum tipo de deficiência orgânica e que a medicina vai estudar e percebe o seguinte, bem, os pais não têm nenhum problema, não tem problema genético, não tem nada. Mas de repente vem dos avós. Mas vai se pesquisar os avós paternos e maternos, também não se encontra nada. Ou seja, esse filho com deficiência é o primeiro caso na família em 3 gerações, pelo menos. Como explicar isso sem a reencarnação? Sem a alma, né, que continua vivendo e que está assumindo as consequências daquilo que fez em existências passadas? Não tem como. É simplesmente impossível. Somente com a reencarnação da alma é que nós podemos explicar. Então, vem cá, qual é a explicação desse segundo filho que nasceu com uma deficiência e que a medicina não consegue explicar? É que esse espírito está assumindo uma expiação em relação ao que ele fez no passado. Usou mal a inteligência, ele pode vir com um transtorno mental, por exemplo, e assim por diante. Então, é uma expiação. Mas os pais têm a ver o que com isso? Para os pais é uma prova, porque pais e filhos, normalmente, possuem ligação espiritual que já vem de outras existências. Portanto, ninguém sofre por acaso, mesmo porque o Espiritismo nos informa que o acaso não existe. Tudo tem a sua razão de ser. E aí você vai compreender a misericórdia divina, porque mesmo vindo com algum tipo de transtorno, com algum tipo de deficiência, ou tendo uma vida extremamente difícil, atribulada, nós vamos entender que, na verdade, tudo isso é para o nosso bem, para podermos reparar o passado e termos crescimento de ordem espiritual. Eu tenho um amigo, queridíssimo amigo, também espírita, e ele tem todos os ites possíveis. Então, rinite, sinusite, tudo mais que termine em ite, ele tem. E eu brinco com ele e digo assim, pois é. Está aqui, por exemplo. Então, meu xará também, né? Então, eu brinco com ele falando assim, olha, sabe por que você tem tudo isso nessa encarnação? É porque lá no passado você vivia cortando a cabeça dos outros. Agora, a lei de consequências, causa e efeito. Aí ele olha para mim e fala, pois é, Marcos, é verdade o que você acabou de falar, é verdade. Mas o que eu podia fazer nesse passado se eu tinha que obedecer às suas ordens? Pronto. Ai, meu Deus do céu, é assim mesmo, né? Porque aqui também, o Marcos, aqui tem um negócio que ele adora falar, quem não conhece aqui, está vindo a primeira vez aqui no canal, eu sou esposa do Marcos Castro aqui, que está debaixo de mim aqui. Então, ele gosta de falar, sabe, que eu era um viking de 2,30 metros,
e que eu tinha quantos quilos? 200 e não sei quantos quilos, e eu levei 2.000 anos para encarnar, para o meu perispírito conseguir, né, encarnar, que eu não sou muito delicada, eu tenho a delicadeza de um viking, né? Então, ele fala comigo que eu custei, né, encarnar, mas aí, ó, pelo que o Marcos falou aí, Marcos, quem estava cortando as cabeças lá não era o viking, que não era você mesmo. Você tá, né, cheio das alergias, então, era ele que estava cortando as cabeças, em vez de ser o viking aqui, sabe, Marcos? Era ele que estava lá, cortando as cabeças lá dos outros. Muito bacana. Que estamos assistindo não levem ao pé da letra o exemplo. Né? Isso é brincadeira, né? Consideração, nada mais do que isso. Mas é mesmo, é isso, essas coisas assim mesmo. Não fica difícil da gente justificar, né? Por que Deus me colocou numa condição e o outro em outra condição? Será que é castigo? Castigo de quê? Se a pessoa está vindo pela primeira vez, né? É castigo de Deus, castigando os pais pelo pecado original, é porque vai bater, vai me castigar, bater nos outros? Como é que é isso? Não entendi. Né? Fica difícil pensar que você vai castigar uma pessoa batendo na outra. Então, a gente explica isso, como o Marcos falou, é pela reencarnação mesmo. Eu acho que, assim, é muito difícil você pensar de outra forma. Para mim, é muito lógico, né? A gente pensar que existe, logicamente, vidas e vidas, experiências que você vai passando, você vai adquirindo cada vez mais experiências, e seu espírito vai aí, né, aprendendo, evoluindo com essas experiências. Né? Não tem como pensar de outra forma, né, Marcos? Não tem exatamente, Nívia, exatamente, porque o que acontece, né? O Espiritismo, aliás, Allan Kardec estuda muito bem essa questão do pecado original, né? Tanto no Céu e Inferno, quanto no livro A Gênese, e mostra que isso não tem lógica. Por que eu, nesta encarnação, tenho que responder porque Eva fez lá com Adão, perdendo o paraíso? Ou porque eu vou responder por aquilo que o meu pai realizou? Nós somos espíritos, individualidades independentes. Então, cada um assume as responsabilidades pelo uso do livre-arbítrio. Eu não posso responder pelo meu pai. E meu pai também não pode responder por mim. Meu filho não pode responder por mim. Não tem lógica uma coisa dessa. E isso seria interminável, né? Não iria acabar nunca. Então, não, o Espiritismo não. Cada um assume a sua responsabilidade individual. Agora, Deus, como é misericordioso, ele olha para os seus filhos e diz assim, bom, tudo bem, você, há algumas encarnações, andou cometendo o mal. Tá? Você se prejudicou e prejudicou muita gente. Você precisa reparar o mal, porque não adianta apenas se arrepender. Ah, se eu estou arrependido do que eu fiz. Ótimo. Mas precisa reparar, porque o mal ele foi feito, certo? Mas, na próxima encarnação, se eu jogar tudo nos seus ombros, obviamente você não vai aguentar. Então, tenha calma. Eu estou vendo aqui na sua ficha espiritual que você possui 200 inimigos ferrenhos, que vêm vindo das últimas encarnações e que não perdoaram de jeito nenhum o que você fez, tá? Então, você agora vai reencarnar. A tendência é que os 200 tentem descobrir você nessa encarnação para continuar a perseguição. Mas tenha calma. Eu vou fazer o seguinte, vou afastar 190 e somente 10 é que vão ficar aí pegando no seu pé. Aí nós, quando aqui reencarnamos, vem as dificuldades, nós começamos a reclamar de Deus. Ah, Deus está deixando isso acontecer na minha vida. Ah, porque Deus... comigo. E vai por aí afora. Mas, olha, Deus foi extremamente bondoso e misericordioso. Ele só deixou 10 encontrarem você aqui nessa encarnação. E se você conseguir pedir perdão e conseguir enveredar pelo campo do bem, é capaz que muitos outros, quando verem as suas novas disposições, vão parar de perseguir porque vão também perdoar. Vão compreender que o passado é o passado e que é preciso superar esse passado para construir um novo
amanhã. Então, nós não temos que reclamar. É o que Jesus nos colocou. Tá? Deus não coloca sobre os nossos ombros um fardo mais pesado do que, de fato, nós podemos suportar e carregar. Agora, temos que ter fé, confiança, resignação e perseverança. E aí sim, nós vamos bem utilizar esta encarnação. Excelente, excelente. Yuri. Boa noite, Marcos. Eu vejo a encarnação como, além dos pontos citados, né, mas como também uma ferramenta que nós, espíritos, né, usamos para que Deus usa em nós, espíritos, para que nós possamos ter a possibilidade de aprender, né, em um nível tão mais denso como nos encontramos hoje, né? Se a gente parar para pensar, nós estamos engatinhando ainda na linha evolutiva espiritualmente dizendo, né? Nós ainda temos um corpo muito denso, vivemos uma atmosfera muito densa, e com isso, a encarnação para a gente se torna como se fosse uma necessidade, né? Para que nós possamos usar ela como realmente uma ferramenta para perdoar, porque nós ainda não temos faculdades espirituais suficientes para conseguir, né? Não temos essa evolução suficiente para poder conseguir compreender, né, alguns desígnios divinos. E com essas encarnações nesse plano que nós estamos, né, ela se torna uma ferramenta para que nós possamos praticar o perdão, nós possamos passar pela pobreza. E no meu entendimento, eu enxergo o divino nessa explicação, porque é uma coisa que atinge a todos. Você seja rico, você seja pobre, você seja doente, uma pessoa adoentada, você seja uma pessoa saudável. Uma hora você já passou por uma dessas situações, né? E o passar por essas situações se torna para a gente, se nós pensarmos, né, vermos as situações com os olhos do espírito, nós conseguimos entender, né, que tudo na vida são situações para que nós possamos evoluir espiritualmente, né? A gente fala muito de evolução profissional, evolução individual, mas eu gostaria de levar esse diálogo para o ponto da evolução espiritual, que ao meu ver, essa principal consequência da encarnação para nós, né? Mas como que funcionaria, Marcos, esse processo encarnatório nos níveis mais superiores que a gente vem galgando, né? Nós estamos passando agora para provas e expiações, né? Como ficaria essa necessidade de encarnação para nós aqui que estamos habitando esse planeta, ou outros planetas, né, que também são geridos por essa lei divina? Bem, a solidariedade entre a pluralidade das existências, que é a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Nós, espíritas, acreditamos que existe vida em todo o universo, não apenas aqui no planeta Terra. E o que rege tudo isso é a lei de evolução ou lei de progresso. Todos nós fomos criados por Deus com a mesma destinação, chegarmos à perfeição, que é a perfeição intelectual, perfeição moral, espiritual. E quando chegamos a essa perfeição,
nós somos chamados ou classificados de espíritos puros ou espíritos perfeitos. Alcançar isso aqui na Terra, que é uma escola abençoada, é impossível. Por que é impossível? Porque a Terra é um mundo de expiações e provas. Portanto, na escala dos mundos, é um planeta inferior e que recebe, prioritariamente, espíritos imperfeitos, que somos nós. E, por causa dessa nossa imperfeição, é que temos dificuldade em entender muitos dos mecanismos da lei divina. Mas não somos destinados por Deus para ficarmos perpetuamente neste estado de imperfeição e nem de ficarmos reencarnando apenas e tão somente aqui no planeta Terra. Não. O esforço que nós temos que fazer aqui nesta encarnação é sempre de nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, principalmente do ponto de vista moral, porque isso é que alavanca a nossa evolução espiritual. Na medida em que fizermos esse esforço evolutivo, nós vamos chegar num momento em que vamos superar a classificação deste planeta. Ou seja, eu vou desencarnar e serei comunicado que eu não tenho mais necessidade de reencarnar no planeta Terra. Porque as expiações e as provas extremamente materiais deste mundo já não me servem, ou eu não preciso mais passar por isso. Então, eu serei retirado da humanidade terrena e vou fazer parte da humanidade de um outro mundo, que ainda pode ser de expiações e provas, mas que já praticamente já entrou no mundo de regeneração, ou eu passo mesmo para um mundo de regeneração. Então, eu saio do planeta Terra, que é o planeta T, e vou para o planeta Z. O planeta Z já é um mundo de regeneração, por causa do meu próprio esforço. Então, eu vou passar a fazer parte dessa nova humanidade e passar a reencarnar nessa nova humanidade, nesse novo mundo. E assim sucessivamente, até ter o direito de fazer parte da humanidade de um mundo feliz. Porque nós temos os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes, até chegarmos nos mundos celestiais, conforme nós vemos a classificação na codificação espírita. Agora, na medida em que eu vou, então, evoluindo e passando para mundos superiores, eu passo a ter cada vez menos necessidade de reencarnar. E como são mundos superiores, as encarnações serão em corpos cada vez mais espiritualizados, cada vez mais fluídicos, que nem tem termos de comparação com esse corpo orgânico, pesado, material que nós temos aqui na Terra. Então, essa é a lei de evolução. Então, eu evoluo individualmente, o que me dá o passaporte para mundos mais evoluídos. Agora, eu posso ficar aqui na Terra durante um bom tempo para acompanhar essa saída, nesse processo de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, e ainda vir a reencarnar no mundo de regeneração aqui na Terra? Sim, claro, porque nós temos dezenas de encarnações, não sabemos quantas em cada mundo. Aliás, se olharmos o livro dos Espíritos, e pegarmos lá o capítulo 4 da segunda parte, que é o capítulo sobre a pluralidade das existências, os Espíritos nos respondem na questão 169 que o progresso é quase infinito. Nós não temos ideia, né, de quantas encarnações vamos ter em cada mundo, e mundos que se sucedem aí por este universo. Então, qual é o nosso objetivo aqui na Terra? É abandoná-la. É isso mesmo. Mas não é pelo suicídio, nada disso. É abandoná-la a nível da nossa evolução espiritual. Desencarnar e receber a notícia: você superou a Terra. Pode ir lá para outro planeta que é melhor do que a Terra. Esse tem que ser o nosso objetivo. Mas,
por amor, nós podemos fazer que nem o espírito Bezerra de Menezes. A história é conhecida no movimento espírita. Bezerra, ao desencarnar e recepcionado, ele recebeu a notícia de que ele já poderia se desligar da humanidade terrena. Mas, por amor a nós, ele solicitou um tempo maior para ficar conosco, sem reencarnar. E esse tempo foi dado a ele, que, em tese, pelo menos em princípio, seria de 150 anos. Continuando no mundo espiritual, mas ajudando-nos aqui encarnados. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Numa conta matemática pura, então, em 2050, ele se desliga do planeta Terra. Mas as coisas não funcionam na matemática pura, quando falamos da espiritualidade e da lei divina. Ele pode receber um prazo maior e poder ficar na Terra ainda um prazo maior. Mas vai chegar uma hora em que ele tem que partir para outro mundo, porque encarnar e reencarnar é necessário. Porque somente quando estamos encarnados é que nos colocamos à prova e vamos mostrar a Deus que estamos realmente aptos. Outro dia, aqui no grupo de estudo, eu estava lembrando isso. Olha só, você vai lá, faz o curso e se forma em Direito. Ah, que beleza! Mas se você não enfrentar o tribunal, não adianta ter o diploma. Você vai e se forma em Engenharia Civil, mas se você nunca colocou os pés numa obra, então você só tem teoria. Engenheiro de gabinete. Você se formou em medicina, mas se você foge do hospital, de trabalhar diretamente do hospital, quer ficar só no seu consultório, não, o médico tem que estar apto a tudo. Ou seja, só quando você coloca a mão na massa que você vai provar as suas capacidades e que você, de fato, está pronto. A reencarnação nos coloca exatamente nisso. É a prova. Tudo bem, você estudou, você se preparou aqui no mundo espiritual, você teve várias experiências, etc, etc. E já fez muitas promessas. Agora vai, reencarna. Enfrenta o mundo material. Enfrenta as suas provas. E aí vamos ver se você realmente vai conseguir amar todo mundo, perdoar, se vai manter a sua paciência, a sua fé, etc. Então, nós estamos aqui para corrigir as nossas más tendências e desenvolver as nossas virtudes, justamente convivendo uns com os outros. Mas aí nós vamos nesse crescendo espiritual e aí vamos partir para outros mundos e cada vez nós estaremos numa condição evolutiva diferente e chegaremos, todos nós, sem nenhuma exceção, todos chegaremos ao estado de espírito perfeito. Cada um no seu tempo, cada um com a sua caminhada. E o Espiritismo, então, nos dá essa visão majestosa, ampla, profunda e que nos acalma. Ele fala, tudo bem, eu estou recebendo aquilo que mereço e de acordo com o que estou semeando. Então, deixa eu semear o bem, deixa eu semear o amor ao próximo, fazer minha autoeducação, porque é assim que eu vou crescer espiritualmente e terei o direito, então, de passar a mundos superiores ao que é hoje o nosso planeta Terra. Muito bom, muito bom. Marcos Castro. Aula, né, Lívia? É aula. Marcos de Mário bom demais. Escola. Ô, Marcos, a gente participou do Evangelho no Lar na semana passada e o assunto foi justamente a reencarnação, né, Lívia? Para quem nos acompanha no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, trata sobre a reencarnação, né? E eu vi interessante os termos que Jesus utiliza na conversa com Nicodemos, falando que aquele que a carne vem da carne e o espírito vem do espírito, né? E isso é um trecho que ele fala com Nicodemos. Gostaria da possibilidade se há como explicar essas falas do Cristo a respeito de carne e do espírito, que
um depende do outro, são independentes? Como é que funciona essa relação e por que ele disse isso? Tá certo, irmão. Vamos lá, então. Porque o Espiritismo realmente consegue explicar esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Lembrando que Nicodemos era o chamado doutor da lei, né? Ele era sacerdote, era judeu, era um fariseu, fazia parte do Sinédrio, que era o grande conselho de anciãos do povo judeu, que condenava religiosamente, politicamente, administrativamente o povo judeu na época. E Nicodemos vai lá conversar com Jesus, porque Nicodemos já vinha acompanhando os ensinos do mestre e ele resolve, então, ter uma conversa particular com ele. E quando ele chega, é muito interessante que ele começa logo chamando Jesus de mestre. Normalmente os fariseus não chamavam Jesus de mestre, porque se ele reconheceu um galileu pobre, vindo lá daquela aldeia de Nazaré, lá na Galileia, Jesus não tinha estudo formal, né? Jesus não era doutor da lei, nada dessas coisas, né? Então eles normalmente não chamavam Jesus de mestre. Mas Nicodemos reconhece, né, a evolução espiritual de Jesus e o chama de mestre. E Jesus nem deixa praticamente Nicodemos falar, porque ele já começa a dar a lição. Ele começa dizendo, olha, em verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Isso impactou Nicodemos, porque na época eles faziam confusão entre a reencarnação e a ressurreição. A ressurreição, na verdade, é impossível, porque ressurreição significa você retornar, mas ao mesmo corpo, ou seja, o corpo que já morreu. Ora, biologicamente isso é impossível, porque quando existe a morte, eu, espírito, me desligo totalmente do corpo orgânico. Os laços fluídicos que me prendem a este corpo, eles se rompem. Então, ou o corpo vai para o túmulo, ou vai lá para a cremação e acabou. Porque os elementos orgânicos, eles retornam à natureza. Então, não tem como. Como é que o espírito vai voltar para um corpo que não existe mais? Vai ressuscitá-lo, vai fazer ele ressurgir. Aí alguém vai lembrar aqui do episódio da ressurreição de Lázaro. Mas Jesus foi muito claro quando ele informou às irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e aos demais, Lázaro não está morto. Ele foi muito claro, porque Lázaro sofria de catalepsia, tá? Em que você fica num estado de morbidez, mas os laços fluídicos não estão rompidos, aí o espírito pode retornar ao próprio corpo, porque o corpo não está morto, ele não morreu. Mas se o corpo morreu, ressurreição é impossível, só a reencarnação. Aí Nicodemos ficou confuso, né? Mas, Senhor, como é que eu, sendo velho, posso retornar ao ventre da minha mãe? Porque ele estava confuso na mente dele entre a ressurreição e a reencarnação. Aí vem Jesus com a sua fala. Nicodemos, em verdade, o que é do espírito é do espírito, o que é da carne é da carne. O espírito você não sabe de onde vem. Tá? Ou seja, Nicodemos, olha só, entenda o que eu estou falando para você. Corpo é corpo, que é da matéria. O espírito não tem nada a ver com a matéria, são coisas diferentes. O espírito sobrevive, por isso é que ele pode nascer de novo num novo corpo de carne, numa nova matéria. Essa é a verdade. E Jesus diz assim, olha, eu só estou falando para você, testemunhando a verdade. Então, nós vemos aí Jesus defendendo explicitamente a reencarnação. E, claro, a imortalidade da alma. Ou seja, o que é da matéria? Nosso corpo. Os cientistas continuam a bater na tecla, né, que nós somos o corpo. O pensamento, ele é neurológico, e por assim dizendo, né, eu estou realizando agora uns estudos aqui sobre a inteligência espiritual, né, que vem lá dos Estados Unidos, pela Dana Zohar e outros psicólogos, mas eles batem na tecla que nós continuamos sendo o corpo, eles querem encontrar a inteligência espiritual dentro do nosso cérebro. Não, o que é da matéria. O cérebro
é instrumento de manifestação do espírito. Claro que nós temos que estudar o cérebro, mas não é no cérebro que está a inteligência, não é no cérebro que está o pensamento. Então, quando o corpo morre, o espírito continua vivo. E como ele continua vivo, ele pode retornar, mas, obviamente, num novo corpo. Então, Jesus deixou muito claro. Essa questão da ressurreição só acontece na ficção, tanto literária quanto cinematográfica. Mas isso é por conta da nossa fantasia. Tá? O Érico Veríssimo, por exemplo, esse grande escritor brasileiro, no seu livro Incidente em Antares, ele faz, né, os mortos, né, se levantarem do cemitério para criticar a prefeitura e querer renovar a sociedade lá da cidade onde a história se passa. Mas isso é pura ficção. Enterrado está, enterrado ficou, acabou. Aliás, se exumar o cadáver, não tem mais o cadáver, tem só o esqueleto, só os ossos que se calcificam e que continuam lá. Mas o corpo desapareceu. Então, Jesus foi muito claro, que é do Espírito, é do Espírito. Eu sou um Espírito. O corpo se vai, mas outro corpo será formado para que esse Espírito possa continuar o seu processo evolutivo. Muito bom. Marcos, você me fez lembrar aí um documentário que tem na Netflix, de uma chinesinha, uma japonesa, não sei o que era. E nos faz refletir, né, como é bom a gente já estar nesse... Como a gente é espírita, a gente já entende algumas situações, né, com mais maturidade. E me fez lembrar esse documentário que me deixou muito triste, assim, a gente fica, né, compadecido com a situação. Um casal, eu não sei se eles são chineses ou japoneses, não sei, que perdeu a filhinha de 1 ano e meio. Era uma japonesinha linda, 1 ano e meio, 2 aninhos, não sei, não lembro. E eles ficaram absolutamente dilacerados, né? Mas como o pai era detector de muitas posses, aquisição financeira muito alta, ele está financiando um projeto, né, de crioterapia, criogênica, congelou o corpinho da criança e eles estão estudando, né, ele financiando, estudando métodos de fazer o corpo dela voltar a ter vida. Então, olha só, o Marcos acabou de explicar que isso não é possível. A partir do momento que já desatou os laços, né, já não tem mais vida naquele corpo ali. Então, assim, eu fiquei muito compadecida, assim, essa luta do pai, né, o desconhecimento dessa parte, né, espiritual que está ali, que a menininha não está mais ali. Às vezes já está até encarnada pela quantidade de tempo que já passou e não sabe, e estão lá, ela já está mocinha hoje. E ele vai lá, conversa com o corpo congelado, né, na criogênese, não sei como é, uma coisa bem futurística, né? Mas é uma história, assim, real, então eu fiquei muito compadecida, e que a gente vê aquilo dali e fala, gente, não vai ter jeito, não vai voltar, né? E a mãe, naquela esperança de ter a menina de volta, o pai, eles estão lá, e é um documentário que tem na Netflix, eu não lembro o nome desse documentário, mas me chamou muita atenção e completou aí o que o Marcos falou. Esse caso nos faz aqui ter que comentar que nós espíritas compreendemos a dor, o sofrimento e essa esperança, né, de repente, o corpinho, né, voltar a ter vida. Isso é natural. Nós não somos insensíveis a essa dor da perda de um filho em tenra idade. Então, nós entendemos, compreendemos perfeitamente o sofrimento, ainda mais quando os pais não têm uma visão espiritualista, mais espiritual sobre a vida. Mas o Espiritismo, ao nos demonstrar que a volta desse corpo à vida é impossível, ou seja, que o espírito não tem mais como retomar esse corpo que está lá congelado e passando por uma série de tratamentos ali, mas o Espiritismo também, ao nos consola, dizer, mas olha, a sua filha continua viva. Ela é uma alma, um espírito. Ela só retornou à dimensão espiritual. E existe a reencarnação, que ela
poderá retornar como um novo filho, por exemplo, ou um pouco mais para frente, numa outra circunstância. E mais do que isso, porque não é preciso esperar a reencarnação. Vocês podem estar com ela e ela poderá estar com vocês na emancipação da alma durante o sono, quando nós vivemos a realidade espiritual, porque é o corpo que adormece, o corpo é que descansa, mas eu, o espírito, me desprendo parcialmente deste corpo, relaxando os laços fluídicos, e vivo a dimensão espiritual. E posso me encontrar com os entes queridos, né, que já desencarnaram, ou com aqueles que ficaram no mundo espiritual enquanto eu estou aqui. Olha que beleza que é a doutrina espírita para nos indicar isso. E eu lembro aqui a história do nosso querido amigo Gerson Simões Monteiro, que já retornou à pátria espiritual, foi um grande trabalhador do movimento espírita aqui no Rio de Janeiro, e o Gerson, ele perdeu, né, entre aspas, ele teve um filho que aos 2 anos de idade desencarnou por causa de câncer. Então, desde que reencarnou, já estava com o problema. E com 2 anos desencarnou. Então, ele conta que um dia, mas ele teve outros filhos. Uma filha dele, que era mais nova, cresceu e casou. Casou e teve o filho. Então, ele tinha um neto. E aí, recebeu a visita, então, da filha e do neto. E ele disse que ele estava na sala, o neto estava ali e tal, e ele falou assim, vem cá, meu netinho, vem aqui pro meu colo, vamos conversar, vamos brincar aqui. Ele falou assim, olha, meu neto, assim, levantou, ele estava no chão com os brinquedos, ele levantou, ele deu um passo, olhou para mim e disse assim, vovô hoje, papai ontem. Ele falou, Marcos, sabe, eu sou espírita, mas eu fiquei impactado, eu fiquei parado, assim, olhando para ele, que eu não esperava, foi uma coisa assim, como? Mas ele só falou isso. Naturalmente, ele voltou a brincar e tal, se aproximou de mim, aí a minha esposa entrou, né? Quando ela entrou assim, ele falou, aí, que beleza, vovô e netinho brincando. Ele virou para ela e disse assim, vovó hoje, mamãe ontem. E aí, meu Deus, meu neto é o meu filho, que desencarnou aos 2 anos. Aí ele falou assim, eu nem vou aqui agora querer provas em cima de provas. Porque se não for, também está tudo bem. Mas foi um alívio, foi um consolo, foi uma coisa, sabe, que nós passamos a viver muito melhor. Ele cresceu, isso ele nunca falou mais nada, está tudo bem, mas essa é uma realidade que pode perfeitamente acontecer. Isso me fez lembrar o caso do Ives Ota, né? Não sei se você sabe, aconteceu, né? Ele foi assassinado, um menininho também pequenininho, a família ficou dilacerada. Acabou assim, o final. Eles encontraram o espiritismo, perdoaram os assassinos, né? E depois eles receberam, a minha cachorrinha já está chamando, ó. E receberam uma carta que o próximo neném que estaria vindo na família seria o Ives novamente. Ou seja, ele retorna para a família, sim, em outro corpinho. Olha só que interessante. Como filho, né? O irmão mesmo dele mesmo na mesma encarnação. Então, os pais ainda foram, né? Pela toda a resignação que tiveram, então, ainda teve esse merecimento de tê-lo novamente. Hoje ele é uma menininha, né? Ele já é uma mocinha pelo tempo que tem, e encontra-se na mesma família que ele veio, como o Ives. Eu vou passar para o Marcos, que ele colocou aqui até no chat, que ele queria fazer mais uma pergunta para completar. Eu vou passar já para ele. Bom, a pergunta para a gente, que é espírita, já estudando com o tempo, nossas conversas e relações, a gente explica com muita tranquilidade. Mas eu sei que muita gente que é leiga ou que não tem o costume de estudar dentro do espiritismo ainda, possui essa dúvida. Se a reencarnação ela é provocativa para a evolução do espírito, para que ele passa com pelo seu resgate ou por missões para continuar evoluindo, por que Deus não permite
que o espírito possa se lembrar da vida anterior, para que possa resgatar com muito mais consciência, com mais conhecimento de causa, as soluções das suas demandas? A gente já tem essa resposta. Eu gostaria que você respondesse para nós aí com propriedade, né? Para que seja esclarecido para muitas pessoas o porquê que a gente não lembra, por que existe esse esquecimento. É uma boa pergunta. Nós estamos aqui na Terra, reencarnados, também para reparar o que fizemos no passado. Se hoje nós não somos grande coisa, porque temos que confessar isso, ainda oscilamos entre o bem e o mal, entre a virtude e o egoísmo, nós podemos imaginar o que fomos e fizemos em existências anteriores. Então, Deus nos dá a bênção do esquecimento do passado. Porque se nós não tivéssemos o esquecimento desse passado, nós não conseguiríamos viver. Essa que é a verdade. Imaginemos aqui, se você tem a consciência do que fez e o que foi no passado, e todo mundo que está ao seu redor, que você tem um filho. E ao olhar o filho, você olha e fala, tá, olha quem veio, aquele que me fez isso e aquilo lá na existência tal. Como que você vai exercer a lei de amor? Como que você vai superar esse passado, se na mesma hora você já sabe quem é aquele que está com você e vice-versa? Então, não lembrar da existência passada, não apenas a última, mas as outras, é bênção para que possamos, nessa encarnação, assumindo um novo corpo e uma nova personalidade, possamos amar o próximo, porque não sabemos quem ele é. Nós não sabemos quem é aquele espírito que está reencarnando. Nós não temos a mínima ideia, mas nós o amamos. É por isso que existe o período infantil, para mexer com as nossas fibras íntimas. É certo que, às vezes, nós sentimos uma certa aversão, algum tipo de dificuldade, porque a repercussão, justamente, do passado, desses laços que nos unem, e que, nesse caso, não são laços de afeto, ainda são laços de ódio. Mas nós estamos aqui para realizar o aprendizado do amai-vos uns aos outros. Então, é bênção esquecer, não ter essa lembrança sobre as outras existências. Mas essas lembranças fazem parte da nossa memória espiritual. Elas não estão perdidas. Elas só estão arquivadas no nosso inconsciente. E elas vêm mais ou menos à tona quando estudamos as nossas tendências de caráter, quando estudamos nossas ideias inatas, quando fazemos, por exemplo, uma terapia de regressão, e nós podemos, às vezes, trazer alguma coisa. Mas temos que estar muito bem preparados para isso, porque não é fácil encarar o passado. Porque sabe-se lá o que fizemos, não é? Aliás, é bom não querer saber. Deixa para lá o passado, até porque ele não pode ser modificado, como nos lembrava o Chico Xavier. Né? Vamos aproveitar o hoje para edificar, construir um novo amanhã, muito melhor. Porque se olharmos aqui o planeta Terra, né, recuarmos 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, nós vamos encontrar povos belicosos, guerra atrás de guerras, perseguições, etc., etc. Porque se nós nos queixamos ainda do momento atual, o passado era muito pior. Não? Então, deixa o passado lá quieto. Então, ter o esquecimento das vidas anteriores é benção, para que possamos viver esta existência, reparar, através do bem, o que fizemos lá no passado, e seguirmos em frente. Então, é por isso que nós não sabemos quem fomos, nem o que fizemos. Maravilha, muito obrigado, viu, Marcos? Esclarecimento ímpar. Aula, né? Lívia. Aula. Aula. Eu falei que melhor. A aula é o espírito
espiritismo, não sou eu. Exato. Mas, olha, Muito bem tem um esclarecido. estudioso aqui que possa falar, né? Então, é interessante. E eu estou até pensando aqui da gente fazer um segundo momento, Marcos, depois a gente podia conversar aí, né? Da gente marcar um segundo momento, tem muita coisa para falar. Eu vou tenho 3 passar perguntinhas de reserva aqui para depois, se Pois precisar. é, vai ficar para o próximo programa. Agora tem mais um do Yuri e mais um do Humberto para a gente, né, caminhar já para os finalmente. Humberto. Ô Marcos, a nossa existência aqui é trabalhar para a nossa evolução. E, diferente que muitos pensam, quando nós desencarnamos, a gente continua trabalhando no mundo espiritual. Então, trabalhando, a gente vai conseguir evoluir. Então, é certo afirmar que numa futura reencarnação, nós voltamos mais evoluídos que quando a gente partiu? É possível, nem sempre. Porque quando desencarnamos, nós voltamos ao mundo espiritual do mesmo jeito que estamos aqui, ou seja, com os mesmos valores, os mesmos vícios, etc. Por orgulho, por exemplo, nós podemos nos acomodar no mundo espiritual e retardar a nossa evolução. E mesmo que fiquemos 100 anos no mundo espiritual, não vamos dar um passo sequer à frente. Isso pode perfeitamente acontecer, porque nós temos o livre-arbítrio. E a lei divina respeita o nosso livre-arbítrio. Mas estar no mundo espiritual não é ficar estacionado, não é isso que Deus quer. E é isso que nós temos que entender. Quando retornamos ao mundo espiritual, nós temos que continuar o nosso progresso. E dando continuidade ao nosso progresso, na próxima encarnação, nós poderemos já reencarnar muito diferente do que estamos aqui nesta encarnação. Por isso que os espíritos, já em O Livro dos Espíritos, nos mostram que entre uma encarnação e outra, nós podemos ter pouquíssima ligação. Porque no mundo espiritual nós soubemos aproveitar o estágio do mundo espiritual e nos evoluímos de uma tal maneira, fizemos tais aprendizados e toda uma preparação, que na próxima encarnação, eu, com novo nome, novo corpo, praticamente não terei nada do Marcos Demário, porque já agora estou num outro grau evolutivo. Aqui, na literatura espírita, basta nós imaginarmos, por exemplo, a história do espírito André Luiz. Depois de tudo que ele aprendeu no mundo espiritual, que se entregou à realidade espiritual, ao evangelho e tudo mais, não adianta, quando tiver a notícia que ele está reencarnado, não adianta procurar aquele médico orgulhoso, meio materialista. Esse ficou no passado, acabou. Não existe mais esse André Luiz. Será outro, completamente diferente. Mas isso depende do nosso querer, de acionarmos a nossa vontade de bem utilizar a nossa passagem pelo mundo espiritual, lembrando que, na verdade, a vida espiritual é a verdadeira vida. Até não temos mais necessidade da reencarnação em mundos materiais. Então, só depende de nós. Ok. Muito bom, muito bom. Yuri. Só complementando aí, Marcos, você deu o exemplo do André Luiz, né? Mas a gente também poderia citar o exemplo de Emmanuel, né? Como Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, né? Nós vemos uma mudança muito grande, né? De quem foi o Públio e de quem é Emmanuel, né? Que ele se apresenta para a gente, essa história que ele conta, né? E eu acredito que justamente as encarnações trouxeram esse esclarecimento, essa mudança, né? Essa mudança de comportamento, porque pelas ações que foram que ele passou, né? Vamos citar um exemplo no livro 1 como o Públio e no livro 2 como Nestório, né? Que ele passa por uma situação completamente diferente, né? Justamente como uma expiação que veio no espírito dele. Ele veio passar, né, por aquela expiação. Mas agora, mudando um pouco de assunto, né?
para finalizar mesmo, mas é uma pergunta que nós vemos muito, né, que não nos é falado que não a encarnação não existe na Bíblia, né? Na pergunta do Marcos anteriormente, você já esclareceu um ponto, né, que passou na Bíblia, né, no Novo Testamento, mas existem outros pontos, né, que que podem comprovar essa encarnação, esse fenômeno, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa natural do ser, né? Aí eu queria que você pudesse comentar sobre outros desses exemplos que existem na Bíblia, né? Para a gente poder rebater o argumento de que não existe prova de reencarnação na Bíblia. Na verdade, existem. Nós temos que compreender que a Bíblia é formada pelo Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós espíritas nos ligamos ao Novo Testamento, porque o Velho Testamento é basicamente a história do povo judeu. E nós temos muito respeito a isso. Mas o que nos interessa mesmo é o Novo Testamento. Mas existem ligações com o Velho Testamento. No Novo Testamento, que é o Evangelho, a vida e os ensinos de Jesus, vamos lembrar a famosa transfiguração no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura, ou seja, se emancipa do corpo e se apresenta materializado com o perispírito, e recebe a visita de dois espíritos que também se materializam, Moisés e Elias. Elias, que foi um antigo profeta do povo judeu. Quando tudo termina, os discípulos conversam com Jesus e dizem assim, espera um pouco, está nas escrituras, as nossas escrituras sagradas judaicas, né, que vários profetas falaram isso, que antes da vinda do Messias, o profeta Elias teria que vir primeiro. Olha a crença na reencarnação, né? O profeta Elias teria que reencarnar antes da vinda do Messias. Ora, o Senhor tem se anunciado como Messias. Nós acabamos de ver o espírito de Elias conversando com o Senhor. Ou seja, Elias está no mundo espiritual. Então, a profecia não está sendo cumprida? Que história é essa do Senhor se anunciar como Messias se Elias não veio primeiro? E aí Jesus, muito calmo, responde a eles, mas isso é verdade. Elias tem que vir primeiro. Em verdade, ele já veio, mas não foi reconhecido. E fizeram dele o que bem entenderam, como, aliás, também vai acontecer comigo. E aí os discípulos, na mesma hora, começaram a pensar, ele só pode estar falando de João Batista, que já era chamado de o precursor. E, de fato, João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Mas quando a transfiguração do Monte Tabor aconteceu, João Batista já havia desencarnado, decapitado a mando de Herodes. Então, ele já estava de volta ao mundo espiritual. Se apresenta para conversar com Jesus na forma do profeta Elias. Ele poderia também ter se apresentado na forma de João Batista, mas foi uma preferência do Espírito se apresentar como o profeta Elias, até mesmo para suscitar esse diálogo e todo esse esclarecimento. Então, nós estamos vendo aí nas páginas, né, da Bíblia, no Novo Testamento, não apenas aquela passagem com Nicodemos, mas essa da transfiguração também no Monte Tabor. Então, está ali. Tem a outra passagem em que Jesus pergunta, o que dizem por aí que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é a reencarnação de Elias ou de algum dos profetas, ou que o Senhor começaram a falar, né? O que está implícito é a reencarnação, porque se ele é, né, o profeta antigo que está aqui de volta à vida, isso só pode ser reencarnação. E aí ele pergunta, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o enviado de Deus. E aí ele corrobora isso, né, porque você falou como médium aqui, né?
intuído. É isso. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. Eu sou o enviado. Ora, ele não desmentiu a reencarnação. Ele não falou para os discípulos, não tem nada a ver essa história que eu sou a volta do profeta tal, ou do não sei o que lá, isso não existe. Não, ele apenas esclareceu que ele não era a reencarnação de nenhum desses personagens, porque ele era o espírito enviado diretamente por Deus para cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, nós temos essas passagens, mas temos também do Velho Testamento, mas que eu vou recomendar, então, a leitura do meu livro, Reencarnação, que é Quais as Suas Consequências, que é um livro da Casa Editora Clarim, e perguntas e respostas, e aqui neste livro vocês vão encontrar também as passagens do Velho Testamento, que se ligam também à crença na reencarnação. Então, quando alguém fala, a Bíblia não trata da reencarnação, trata sim, e tem várias passagens que nós podemos mostrar, que está lá, reencarnação. Só não utiliza o termo, né, Marcos? Reencarnação. Né? Mas a gente entende que sim, que foi um termo criado por Kardec. Gente, Marcos, Perfeito, não tem nem, perfeito, não tem nem o que falar, né? É uma aula aqui. Gente, os livros do Marcos estão disponíveis aí em todas as livrarias, Marcos, ou tem outras fontes, outros lugares para a gente poder adquirir os seus livros? Alguns livros, como este aqui, que foi publicado pela Casa Editora Clarim, vai encontrar nas livrarias, tanto físicas quanto online, pela internet, normalmente. Alguns outros livros não estão diretamente nas livrarias, porque são publicações pelo Clube de Autores. Então, basta entrar no site, né, www.clubedeautores.com.br. Mas esses livros do Clube de Autores também estão começando a entrar, pouco a pouco, aí. Eu tenho livros pelo Clarim, pela Editora M, pela Federação Espírita do Estado de Goiás, enfim, né? Então, os livros estão disponíveis aí nas livrarias. Nossa, muito bem, muito bom. Vale a pena adquirir, né? Quanto mais estudo, melhor. Ali tem muita coisa boa. O Marcos manda para mim diariamente, né? Conteúdos maravilhosos que eu repasso aqui aos meus grupos. Então, vale a pena a gente estar aí adquirindo o livro do Marcos para a gente ter mais conhecimento sobre o assunto. Quem gosta de estudar, quem gosta de aprender mais... Aí o Marcos colocou aqui embaixo, www.clubedeautores.com.br, para adquirir os livros aqui do Marcos de Mário. Marcos, mais uma vez, né? É um prazer te receber aqui. A gente brinca com você, fala que a sua carteira está assinada aqui no canal, né? Eu gosto de brincar com as pessoas, mas é verdade. A gente aprende muito, né? Quando vem expositores aqui, que nos fazem pensar, nos fazem chegar a conclusões, às vezes, sobre uma outra ótica. Isso é a beleza do Espiritismo, né? Você ter opções de pensar por você mesmo, né? Da gente tirar as nossas conclusões, não tem nada fechado, não é aquela coisa assim, você pode, sim, pensar sobre o assunto. E isso é muito válido. A gente vai marcar um segundo momento, tá, Marcos? Porque esse tema ele é um tema muito amplo, um tema que todo mundo gosta de falar, tem curiosidade, tem inúmeras perguntas de pessoas que vêm até mim, quer saber sobre encarnação, meu pai desencarnou, será que o meu filho pode ser meu pai? São essas perguntas, às vezes, de pessoas que estão chegando agora, têm curiosidade de saber sobre o Espiritismo, são essas perguntas, né, que a gente responde, a pessoa vai procurando uma forma de aprender um pouquinho mais sobre o que a doutrina espírita explica. Então, a gente já fica aqui, né, Marcos? O compromisso vai depender da agenda do Marcos aqui, da gente fazer um segundo momento para a gente continuar esse tema. E eu gostaria agora, Marcos, que você fizesse as suas considerações finais para a gente. Bem, primeiramente, Lívia, agradeço o convite, o contrato assinado, né, que vocês ofereceram aqui no Grupo de Espiritismo, porque isso nos leva sempre a ter que estudar,
a ter que aprender mais, né, a cada tema. E vai ser um prazer fazer um segundo bate-papo sobre esse tema, a reencarnação, que realmente é um tema bastante amplo e muito importante. Então, muito obrigado a todos vocês, que Jesus abençoe a todos e que possamos continuar aqui a nossa caminhada terrena com fé, confiança, perseverança, porque não estamos abandonados, mas precisamos fazer o esforço para nos amarmos, superando o passado e construindo este nosso mundo de regeneração. Meu muito obrigado e paz em todos os corações. Yuri, pode fechar com a gente na prece final. Convido a todos agora, nesse momento, a fechar os olhos e se comunicar com o mais alto. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por estarmos reunidos hoje novamente aqui. Que possamos todos os dias aproveitar essa encarnação da melhor forma possível, aprendendo, lutando com resignação sobre nossas provas e expiações, para que assim nos tornemos espíritos melhores e mais evoluídos. Agradecemos hoje aqui aos presentes e que esse nosso estudo possa trazer clareza à mente de muitos que procuram respostas sobre o tema. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E vamos compartilhar essa live, vamos aproveitar, se inscrever aqui no Gotas de Espiritismo, curtir, compartilhar nossos vídeos, assistir nossos vídeos. Nosso canal tem várias playlists de estudos e tem playlists muito boas aqui que a gente pode estar divulgando. A internet precisa de boas práticas, a internet está precisando de bons vídeos, então vamos divulgar aí mais sobre Jesus e o Evangelho que ele deixou para a gente. Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.